Vamos lá para o episódio 5 do seriado Origem. O seriado, esse episódio é chamado de Lullaby, então é Canção de Ninar. Então é bem interessante porque está relacionado aí até o próprio Victor, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o episódio começa com o Randall no ônibus. Lembra que no final do último episódio lá do episódio 4 ele teve que dormir no ônibus, então aí ele tá lá no ônibus e as criaturas estão do lado de fora, os monstros estão do lado de fora, tipo que provocando eles. É bem interessante que eles ficam provocando. Até o leiteiro tá lá também, o famoso leiteiro, tem a enfermeira e tal. Parece que tem um cara que é meio mecânico, assim, parece que tá com uniforme de mecânico. Mas é interessante que eles começam a provocar o Randall, assim, e aí daqui a pouco eles, deixa pra lá, nada vai sair daqui, vamos embora, pessoal, vamos procurar outra vítima, porque nada vai sair daqui. E aí eles meio que ignoram. Aí o Randall fica bolado, assim, fica chateado porque as criaturas ignoram ele. Aí elas olham assim, "Ih, que seja, vamos. Elas continuam fazendo o que sei lá que elas fazem, entendeu? Ignoram ele e vão embora. O Jade, ele tem uma outra alucinação, nesse caso, com o cara do livro que ele tá lá, do caderno. Ele tá com um caderno do cara, vou chamar de caderno. Ele tá com um caderno de um cara, então ele vê esse cara na frente dele, e aí o cara abre esse caderno, e aí ele vê os mesmos símbolos, e aí começa a sair sangue desses símbolos. Parece que tem uma conexão aí, eu vou falar mais sobre isso no final, porque tem uma parte dele com o Victor lá, eu vou voltar mais nisso aí. Mas a questão é que parece que o Jade, ele tá enlouquecendo. Quando eu vi essa cena assim, e ele até dá um grito assim, ah! Ele mesmo fala, sim, ele não fala, não verbaliza, mas ele parece que ele sabe que tá ficando louco. O que tá acontecendo comigo? Entendeu? Então, realmente parece que ele tá enlouquecendo. Agora, o que que vai acontecer a partir disso aí, a gente não sabe, tá? Talvez ele acabe virando um inimigo da cidade, não sei. Vai eu aqui com as minhas teorias, né? Talvez ele acabe virando um inimigo do pessoal, e aí ele se una talvez com outras pessoas para poder fazer meio que uma rivalidade, sabe? Lado A, lado B, tipo grupo um, grupo 2. Mas assim, não esse como é o da colônia, do casarão, mas inimigos. Porque, por exemplo, o pessoal da cidade, o pessoal da colônia, eles não são inimigos. Eles só têm um estilos de vidas diferentes. Mas agora, com os recursos mais limitados, mais pessoas na cidade, e a estrutura, assim, já um pouco abalada, porque tem essa questão da confiança no Boyd, um pouco abalada, e o Boyd é aquele alicerce que sustenta essa cidade, assim. Ele é aquele. As pessoas veem nele uma, assim, esperança, eles veem nele ordem, veem nele organização. Então as pessoas realmente, quando elas estão meio assim, perdidas e tal, elas meio, tem o Boyd aqui, que o Boyd vai saber o que fazer, o Boyd vai cuidar dessa situação, entendeu? Então ele é o guardião daquela cidade. Mas se as pessoas começarem a perder a confiança, que parece que está começando a acontecer, perder a confiança nele, isso vai abalar a estrutura total ali da cidade. Então com certeza você vai ter um grupo X e um grupo Y, e talvez lutando por recursos dentro da cidade. Então, comida, água, essas coisas assim, aparentemente, tá? Isso sou eu teorizando aqui. O Kenny, ele conta pra Tabitha e pro Jim que a Sarah voltou pra cidade, que ela tá viva e ela voltou pra cidade, que ela tá lá na igreja. Aí o Jim e a Tabitha vão lá na igreja e confrontam, né, a Sarah, e aí o Boyd tenta explicar o que está acontecendo. Então ali a gente vê o início dessa confiança no Boyd se quebrando um pouco. Então o Jim e a Tabitha, eles são a perfeita assim, representação do, do pessoal da cidade. Assim, o que eles viram ali e o que eles sentiram ali, ou seja, aquela confiança no Boyd, aquela pessoa que é aquele chão para as pessoas,
você vê aquilo ficar abalado, então quebrado, é exatamente como as outras pessoas devem estar se sentindo, ou até vão se sentir caso a situação volte caso a situação piore, que tá parecendo que vai. Então o Boyd ele começa a perder o controle dessa situação. E aí ele vai lá pra Donna, ele vai, preciso conversar com a Donna porque ela precisa ouvir isso tudo da minha boca e não da boca do Kenny, igual aconteceu aqui. E aí o Boyd, deixa eu ver aqui, o Ethan, quando a Tabitha e o Jim voltam pra casa, o Ethan tá lá trancado no quarto, e a irmã dele batendo na porta, pedindo pra ele sair, tá pra abrir a porta. E aí o Ethan, ele fala assim, parece que ele tá assustado, mas aí ele fala algo que ninguém tá esperando. Ele fala assim, eu quero ver a Sarah. Se ninguém tava esperando isso, então ele fala, eu quero ver a Sarah, eu quero falar com a Sarah. E aí eu vou falar mais daqui a pouco o que ele fala pra ela. A Christie, porque eu vou seguindo mais ou menos a ordem do show, tá? Do seriado. A Christie, ela fala pra Mary, a Mariel, que é a noiva dela, que ela tem medo, tipo, será que talvez eu não seja a mesma pessoa, porque aquela cidade muda as pessoas. Então ela tem esse medo e de que a cidade também tenha mudado porque, sim, tudo que ela viu, tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou, não tem como a pessoa passar por tudo isso e ser a mesma, entendeu? Então ela tem esse medo, então ela expõe esse medo lá pra noiva dela, pra Mary. Chamar de Mary, que a Mary é uma. Chamar de Mary. A Sarah, o Boyd fala pra ela assim, ó, Sarah, fica aqui na igreja, tranca a porta e tal. Mas a Sarah, ela desobedece e ela vai lá na cidade. E aí ela vai lá na casa dela. Teve um ponto bem interessante, ela vai lá na casa dela porque ela vai procurar. Ó, motoca. Ela vai procurar um arte. Sei lá, como é que fala? É um bonequinho que ela fez, assim, artesanal. E aí já tem um casal morando na casa dela, porque é aquela história, né? Saiu, já aparece outro pra entrar lá e tal. Interessante que só tem um casal, deveria ter mais gente, até porque a cidade tá cheia. Talvez até tenha, mas ali apareceu somente um casal. E aí o cara até fala, ih, aquela garota que matou o irmão. Então ela é conhecida na cidade como aquela garota que matou o irmão. E aí o cara fala, não, sai daqui e tal. Que a Sarah foi pra lá procurando esse boneco que ela fez e tal. Mas aí ela não acha. E aí o casal expulsa ela da casa. E aí o interessante é que a cidade é tão pequena, mas tão pequena, que eu achava assim, pô, ela foi lá na casa dela e tal, a casa dela deve andar um pouquinho e tal, mas nada, é só atravessar a rua. Só atravessar a rua é a igreja. Atravessou a rua é a igreja. A cidade é tão pequena que é tudo assim, um pertinho do outro, assim. É muito perto um do outro. Isso faz com que. Isso é interessante, porque isso faz com que nada na cidade seja privado. Então você não tem essa ideia de privacidade. Não existe praticamente privacidade na cidade. Isso é bem interessante. Então todo mundo sabe de todo mundo praticamente conhece todo mundo. É, isso faz com que a trama fique até mais interessante. Mas vamos lá. O Jade, ele parece estar obcecado. Na verdade, ele está obcecado pelo símbolo que ele vê toda hora e quer entender aquilo. Mas eu não sei se ele tá percebendo que ele tá começando a perder o controle. Foi o que eu falei, o Jade, ele tá no caminho de virar um vilão aí. E vamos lá, se ele virar o vilão, você já sabe que você ouviu primeiro aqui. E aí o Victor, ele aparece, ele tá lá no bar, o Jade tá lá no bar, porque o barman já morreu mesmo, ele tá lá no bar, e aí ele faz assim, um desenho do símbolo com as garrafas. E aí o Victor aparece lá, e aí ele fala assim, ó, eu te conto tudo que eu sei se você fizer uma coisa pra mim. Aí o Jade fala, ok, mas não é aqui. Porque tipo, ele fala assim, toca o violino pra mim. Ele, beleza, me dá o violino aí. Mas ele fala, não é aqui, vem comigo. Aí ele leva ele pro meio da floresta e aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O, o- Tem uma questão médica envolvendo porque a Tabitha e o Jim,
estão conversando, porque o Ethan falou que quer falar com a Sarah, e aí eles falam assim, na verdade o pai fala assim sobre recomendações médicas, mas o médico falou para deixar ele liderar às vezes, uma coisa desse tipo. E aí a gente não sabe se é uma questão médica com o Ethan ou se é uma questão médica mais envolvendo assim mais parte psicológica dos pais. E eu tô mais inclinado a acreditar nessa parte por causa da morte do filho deles. E isso abalou muito eles. E isso fez com que, por exemplo, a Tabitha tivesse visões. E não sei como isso abalou o próprio Jim, mas também abalou ele também. Então eu acho que talvez essa questão dele falar é porque acho que eles estavam super protegendo o filho por causa da perda de um. Então eles acabam super protegendo o mais novo e acabam ignorando o mais velho. Até por isso que a Julie, a mais velha, ela se sentia um pouco excluída, ela é mais revoltada. Então, é adolescente também, mas ela é mais revoltada e tal. E o Ethan, ele é super protegido. Então a gente vê isso desde do primeiro dia, do primeiro episódio. Então eu acho que essa questão médica, assim, é mais com relação a eles. E essa morte do filho deles afetou muito mais a Tabitha do que o Jim, no sentido de que a Tabitha ela começa a ter alucinações, então ela começa a ver o próprio filho, ela comentou isso, a gente não vê isso no show até o momento, mas ela fala que ela via o filho dela, e agora ela vê outras crianças também, então crianças todas vestidas de branco, mas não igual o menino de branco, assim, mas parece que parece que elas estão mortas, assim, com o rosto pálido, cabelo assim caindo e tal, então uma parte careca, só um pouquinho de cabelo e tal. Então parece que elas meio que morreram afogadas. Eu tinha falado isso anteriormente, parece que elas meio que morreram afogadas. Mas elas não fazem parte assim das criaturas, elas não são os monstros, assim, elas não têm nada a ver com os monstros na cidade. Elas são mais uma criação da própria Tabitha, então é uma coisa que está na mente dela. Isso ficou mais claro hoje, nesse episódio. Vou falar mais sobre isso aí mais tarde. Então, o Boyd, ele conversa com a Donna, e a Donna, assim, manda logo a verdade na cara dele, né? Fala que ele praticamente traiu assim, a credibilidade, a fé que as pessoas têm nele. E que talvez ele esteja fazendo tudo isso por remorso pelo que ele teve que fazer com a esposa dele. Porque a gente lembra aí que a esposa dele enlouqueceu, começou a atirar em todo mundo, e ela ia atirar no próprio filho, e aí ele foi e atirou nela. E aí ele mesmo matou a própria esposa. Então talvez o Boyd esteja mantendo a Sarah lá porque ele acha que talvez de alguma forma ele vá conseguir se comunicar com a esposa dele morta, ou ele vai trazê-la de volta, alguma coisa desse tipo. Mas ele tá buscando, tudo que ele tá fazendo praticamente parece que tá conectado com a esposa dele e esse remorso que ele tem, né? E a dona, ela deixa isso bem claro. E parece assim que ela está certa, parece que ela está certa com relação a isso. O Boyd ele está muito apegado a isso ainda. É claro, pô, imagina essa situação, o cara ser obrigado a matar a própria esposa para a esposa não matar o filho. Então, com certeza isso mexeu com ele e mexe com ele ainda. E talvez ele esteja um pouco aí também, como o Jade, talvez obcecado nessa busca até quando ele estava na floresta, ele teve a visão lá que era a esposa dele na teia de aranha e tal. Então talvez tudo que ele venha fazendo esteja um pouco relacionado aí a refazer essa conexão com a esposa dele. Talvez ele queira perdão, ou talvez ele queira um último contato com ela, até porque ele não sabe o que acontece. Ele está tentando ainda entender, como todo mundo entender, aquela cidade, e talvez ele consiga algum tipo de comunicação ou alguma resposta com relação aí à própria esposa. Deixa eu ver aqui. O Ethan, ele vai lá, ele fala com a Sarah e aí ele encara os medos dele. Isso é uma parte bem legal,
Mas a melhor parte é a Donna falando com o Boyd, porque aí você vê quando, assim, você tem dois bons atores juntos. Assim, você sente a tensão na conversa. São poucos, assim, atores que são... na verdade, a maioria dos atores são bons, mas tem alguns que não passam tanta, assim, credibilidade e tal. Mas você vê quando o Boyd tá conversando com a Donna, cara, você vê que são dois, assim, realmente, você vê o profissionalismo ali na hora. Então, é uma cena muito boa mesmo, a melhor cena pra mim desse episódio. Mas aí o Ethan, essa cena também é bem interessante, o Ethan, ele vai e fala pra Sarah, você foi pra floresta e voltou, somente os monstros vivem na floresta, então, e você voltou, então você é um monstro e tal, e eu não tenho medo de você, entendeu? E aí que ele queria tirar isso dele, entendeu? E aí foi uma cena bonitinha, assim, uma cena bonitinha. O Victor, ele leva o Jade para o meio da floresta e para ele tocar o violino para ele lá. E aí, novamente, o Victor, ele fala das árvores, que, tipo, elas estão diferentes, elas mudaram de alguma forma. E o Jade pergunta, de que você está falando? Mas ele não responde. A gente lembra aí que, né, acho que foi no primeiro episódio, segundo episódio, o Victor estava medindo a distância da árvore com o casarão, com a colônia. E aí acho que ele falou que as árvores se moveram 5 polegadas, uma coisa desse tipo, se eu não estou enganado com a numeração. Será que isso tem alguma coisa a ver com a história? Eu não sei. Essa questão da árvore. Talvez. Talvez. Não sei nem o que pensar com relação a essa parte da árvore. Talvez tudo. Cada dia que eles acordam. É meio que se tivesse um reset, talvez. Aí volta para aquela questão de você ser um experimento, entendeu? Talvez toda vez que eles vão à noite, eles têm que se recolher e tal, e aí à noite eles ficam assustados lá por causa dos monstros, então eles nem olham e tal, mas aí é quando as coisas acontecem. Talvez eles façam mudanças na cidade, tipo as pessoas que observam eles, essas pessoas que estão fazendo esse experimento, eles fazem as mudanças na cidade, eles fazem, sei lá, colocam o que tiver que colocar lá, nesse momento à noite, quando eles estão recolhidos. Talvez, é uma teoria, até porque existe a gente tem um episódio onde eles falam dos animais que apareceram lá, e falam, eu não sei como é que eles apareceram aqui. Eu até cogitei dos animais terem entrado na árvore, alguém ter jogado os animais dentro da árvore para eles aparecerem em outro lugar e tal, tipo crianças talvez brincando, alguma coisa desse tipo. Mas isso é uma teoria. Mas quem colocou esses animais lá? Talvez sejam esses observadores à noite, como parte do experimento. É uma teoria. Tá? Ou talvez essa questão das próprias árvores também. Não sei. Não sei. Mas aí o Victor, ele leva ele para um cemitério de carros. Olha que interessante. Aí são vários carros lá antigos. Mas quem montou esse cemitério foi o próprio Victor. Porque ele diz que ele estava cansado de ver os carros abandonados lá na cidade. Então ele pegou esses carros e levou para lá. Dirigiu eles, provavelmente, né? Lógico, para esse mesmo local. E colocou todos eles lá. Alguns ele falou que já estavam lá. Aí a gente vê que mais um reforço de que o Victor é o único sobrevivente naquela cidade. Ele é o mais antigo naquela cidade, tá lá desde criança. Agora, aí fica a pergunta: como é que ele sobreviveu todo esse tempo? O que ele comeu, o que ele bebeu? Mas tem um ponto interessante aqui que a mãe dele fala para ele, mas aí vou falar sobre isso rapidinho. Aí o Victor fala para ele assim, toca aquela brilha, brilha estrelinha, né? Twinkle, twinkle, little star. E porque era o que a mãe dele cantava para ele. E aí ele senta no topo do carro, que era da mãe dele, bem, a cena muito boa também, muito boa. E aí ele toca o violino, e aí o Victor fecha os olhos assim, e começa a lembrar e tal. É uma cena muito boa mesmo. Aí o Elgin,
ele vai à igreja e quando ele entra na igreja, a Sarah tá lá sentada. E aí o Elgin, ele meio que parece estar, assim, flertando com ela. O cara que é mais, assim, tímido, de repente, tá flertando com a mulher. Eu achei uma mudança de personalidade, assim, muito grande, na minha opinião. Ele tinha que ficar mais na dele, porque ele se soltou muito com a Sarah. E foi a hora que ele parecia que tava flertando com ela mesmo. Até ela falar que, não, o que aconteceu com o teu irmão? Ela vai falar, eu matei o meu irmão. Aí ele fala, opa, já tô numa cidade estranha. Já tem coisa acontecendo aqui. As pessoas daqui são tudo estranhas. Agora tem essa menininha aqui que eu achei bonita e tal, interessante. E ela matou o irmão, ele começa a se afastar assim. Ele começa a se afastar assim. E aí ele sai da igreja. É, mas a Sarah, ela vai ao restaurante. E aí a Tian, que é a mãe do Kenny, fala pra ela, né, como é que ela se sente com relação a tudo aquilo. Pô, eu cuidei de você e tal, e você colocou ódio no meu coração. Bem legal também essa parte. E aí porque a Sarah, ela foi lá e aí a Tian fala, eu sei por que você tá aqui. Ela dá a caixa dela com os pertences da Sarah. E aí quando ela tá saindo, o Kenny vê a Sarah e aí ele confronta ela e aí derruba as coisas dela, quebra o negocinho que ela queria, o artefato, sei lá, que ela fez quando era mais nova. E aí o Kenny fala, ó, se chegar mais perto da minha família, da minha mãe e tal, de novo, eu vou mandar você pra caixa. Não tem... E mostra um pouco que o Kenny ele tá abalado e ele perde um pouco o controle. A pessoa olha, assim, o pessoal da cidade olha, tudo olhando, e ele tá bem abalado e tá, assim, fora de controle também. Então, se o Jade virar vilão, das pessoas que vai se juntar a ele é o Kenny. O Kenny ele é um cara que não. Ele tenta ser durão, mas ele não passa a ideia de durão, porque ele parece mais um menino, assim. Entendeu? Ele tem a voz, o jeito, é todo um menininho, assim. É um menininho que tá com a arma que é ajudante de xerife. Então ele tem muito a aprender ainda, mas provavelmente ele vai ficar contra o Boyd, tá? Então a gente vai ter talvez um grupo do Boyd e um grupo contra o Boyd. Talvez liderado pelo Jade. Vamos ver se isso vai acontecer. Essa é a minha teoria aqui na minha cabeça. Vamos ver se. E aí o Kenny derruba as coisas dela todo no chão e tal. E quem ajuda a botar as coisas dela na caixa de volta é o Elgin. O Elgin vai lá, olha assim, vai ajudando. E aí volta ele, o personagem dele assim, né? Mais tímido, mais caladão, entendeu? Mais na dele e tal. Eu achei que na igreja ele mudou um pouquinho. Não sei, não me parecia ser o Elgin. Ele deveria ser um pouco mais tímido, mais na dele, entendeu? E se soltar, mas assim, pouca coisa. Ele se soltou demais, assim. Então ficou um pouco descaracterizado, na minha opinião, tá? A Tilly, então ela provavelmente, ela tem câncer. Eu não acho que ela tem, eu acho que ela está mentindo. Mas por quê? Porque ela deu morfina líquida pra Christie. A Christie e a noiva estavam lá no bem bom se pegando, e aí ela chega e interrompe. E aí ela dá a morfina líquida para ela, que é um medicamento que pessoas normalmente que têm câncer usam, tá? E aí ela você não precisa nem falar o nome da doença, ela já, entendeu? Já entende assim, para bom entendedor meia palavra basta. Então ela já entende. E aí de novo a Tally, ela já coloca o temperinho dela lá, ela já coloca a maldade dela lá e fala, pô, é, sei lá, desculpa ter atrapalhado, quebrado o clima de vocês e tal. E ainda mais a cidade tá meio revirada, assim, com a volta daquela menina, Sarah, não sei o que. Aí aí a Christie sai correndo pra cidade, porque ela quer ver a Sarah, né? Porque ela acha que o que aconteceu foi culpa dela, porque ela matou o próprio irmão. Ela ia matar o Ethan com o bisturi que ela pegou dela. E ela também teve uma conversa no dia
anterior, na noite anterior ao que ocorreu, que ela falou assim, se você pudesse fazer algo para rever quem você ama e tal, para voltar para casa, mesmo que fosse algo assim ruim, você faria? Você acha que valeria a pena? Ela falou sim. E aí ela acha que ela meio que incentivou, deu autorização ela para poder fazer isso, entendeu? Então ela se sente um pouco culpada, a Christie. Mas a Tally, essa coroa, cara, ela não presta, cara. Ela foi lá e ela colocou o veneninho. Eu acho que ela não tem câncer. Se ela tem câncer, explica também um pouco da, de como ela, por exemplo, quando estava chovendo, ela ficou toda feliz quando estava chovendo e não sei o que. Assim, ela não se mostra tão abalada por estar naquela cidade. Ela parece estar bem à vontade, assim. Então, muito à vontade, por sinal. Talvez ela seja a razão das pessoas estarem lá. Talvez ela tenha atraído de alguma forma essas pessoas para lá. Talvez a Telly tem alguma conexão com essa cidade, cara. Ninguém tira isso da minha cabeça. E ela não tem câncer. É só uma parte da trama para parecer que ela tem câncer terminal e tal. Mas, na minha opinião, ela não tem. E ela tem alguma conexão com essa cidade. Qual é essa conexão? Eu ainda não sei. Mas tem alguma coisa aí. Vamos lá. O Victor fala pro Jade que o nome do cara na foto, o Jade ele quer saber quem é o cara na foto, é Christopher. E aí ele mostra o carro dele para ele. Aí o Victor fala para ele que o Christopher, ele mudou. Depois de um tempo, ele mudou. Ele era o cara que fazia a galera rir e tal. Ele era o cara engraçado na cidade e tal. O que mostra que o Victor ele não estava de passagem na cidade. Ele morava naquela cidade, aparentemente, tá? Ele morava naquela cidade. Então, o Christopher era aquela pessoa que fazia o pessoal rir. Era o cara, assim, engraçadinho. Um cara gente boa da cidade. Mas ele começou a ver esses símbolos e começou a mudar. E teve uma hora que a mãe dele falou assim, ó, se esconde num lugar diferente hoje. Se esconde num lugar que nem o Christopher saiba. Tá? Assim, aí você fala, se esconda num local, nem assim, o próprio Christopher não saiba. E aí ele falou que ele foi dormir, foi para esse local, e aí quando ele acordou tava todo mundo morto, assim. E eu acho que talvez tenha sido o início dessas criaturas, talvez, ou que talvez tenha alguma conexão com o próprio Christopher, ou Christopher foi responsável pela morte de algumas pessoas ali. Agora, como aí a gente não sabe, porque me parecia que essa cidade ela era meio que normal até um dia onde tudo começou, entendeu? E, e o que aconteceu com Christopher foi meio que foi escalando, assim, foi aos poucos ele foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando, até que o dia que tudo aconteceu foi o dia que realmente ele enlouqueceu. Agora, se ele é o responsável pela morte de algumas pessoas, eu não sei, talvez ele seja, ou talvez esse dia foi o dia que as pessoas, assim, as criaturas apareceram pela primeira vez, ou que algo definitivamente ruim, pior do que os outros dias, aconteceu. Porque a mãe dele fala pra ele assim, ó, dessa vez você se esconde num local diferente para que nem o Christopher saiba. Então, por que isso? E por que que tá sempre se escondendo? Se o pessoal não tem como se proteger, porque naquela época eles não tinham o talismã, então todo mundo se escondia à noite e o Victor tinha que se esconder num local diferente de todo mundo, de que ele estava se escondendo? Então criou mais perguntas aí do que respostas. E aí ele fala assim, o Victor fecha isso aí, fala, essa cidade, ela te faz fazer coisas ruins. É uma cidade
é uma cidade má e ela te faz fazer coisas ruins. Então aí você pensa que foi o Christopher que fez coisas ruins lá. Então Christopher mudou a um ponto de que ele talvez tenha matado as pessoas daquela cidade. Não sei, tenha enlouquecido e tenha feito coisas ruins. E pelo mesmo caminho, por isso que eu tô falando que o Jade vai virar um vilão nessa história, porque talvez o Jade esteja indo pelo mesmo caminho. Não sei. E aí a Tabitha, ela vai lá pra entrada daquele buraco que ela saiu junto com o Victor, daquelas cavernas onde os monstros dormem e tal. E aí ela monta aquele brinquedinho e aí ela fala, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, para ver se aparece alguma coisa. De repente aparecem as crianças. Nesse caso são 4 crianças, todas vestidas de branco e tal, com aparência pálida, tal, mortas mesmo. E aí elas cercam ela, falando uma palavra que eu não sei o que é. E aí elas cercam a Tabitha. E aí a Tabitha, não, 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 não. Aí de repente ela abre o olho assim e as crianças não estão mais lá. Aí reforça essa questão que eu falei que tá tudo na mente da Tabitha. E por que tá tudo na mente dela? Porque quando termina assim, o Jade aparece, porque o Jade tava ali perto, o Jade aparece, e aí ela fala, você viu elas, você viu elas, você viu elas? Ela fala, o Jade fala, você viu o quê? Viu o quê? Não tem nada aqui, viu o quê? E aí o Jade fala, ó, seu nariz está sangrando, o que mostra alguma alteração no cérebro dela, alguma alguma questão, talvez até alguma doença que esteja fazendo com que ela tenha essas alucinações. E aí, por isso, o nariz dela está sangrando. Então, aí você tem essa conexão de que algo neurológico está acontecendo com a Tabitha, tá? E não tem nada a ver, assim, com a cidade. É algo que está acontecendo com ela mesmo depois da perda do filho, tá? Talvez ela tenha algum tumor, alguma coisa desse tipo, não sei. A gente vai saber aí mais tarde, tá? O Jim, ele para assim, ele fala com o Boyd sobre a questão de talvez tudo ser um experimento. E tem uma cena, é uma cena muito interessante, porque o Jim fala pro Boyd assim, pô, eu falei no rádio e uma pessoa respondeu, e essa pessoa sabia o meu nome e sabia o que minha esposa estava fazendo. E se alguém estiver nos observando a todo tempo e tal, se isso for um experimento? E aí é interessante porque o Boyd olha pra ele e fala, você tá maluco, cara? Ele não fala isso, mas tipo, ele faz uma cara de. Você tá maluco? É interessante isso, porque depois de tudo que o Boyd viu, depois de tudo que eles veem naquela cidade, tudo isso ser um experimento não é uma ideia louca. Mas aí o Boyd olha pra ele como se ele estivesse tendo uma ideia louca, assim, entendeu? Ele fala, deixa eu ir lá, porque ele vai, ele vai no restaurante pra falar com a Tally, até porque ele é a pessoa que escondeu a Sarah e tal, então ele vai meio que se desculpar, não sei, ele fala que quer, ele termina o episódio dele falando que quer conversar com ela, com a Tally, que é a mãe do Kenny. Mas antes disso aparecer, a gente vê o Randall, ele pega o assento do ônibus e coloca no topo do ônibus assim e fica sentado lá, tipo, com uma faca, eu não sei a palavra em inglês agora, tipo, dando um molde na madeira e tal. Agora, eu não sei por que ele botou esse assento lá em cima. Não sei se ele vai querer ficar meio que olhando as criaturas de lá de cima. Não sei, até porque ele tem que ficar dentro do ônibus. Mas ele já teve um choque de realidade dele. Teve choque de realidade dele. E aí a gente vê várias coisas acontecendo. Os parasitas voltam a aparecer no braço do Boyd. Não sei se isso tem alguma conexão, porque o rádio, quando ele tá lá no restaurante, o rádio começa a tocar, ele liga sozinho, começa a tocar, e aí os parasitas aparecem no braço dele. Não sei se tem alguma conexão, mas a Mariel, que é a noiva da Christie, ela tem um problema com drogas, então ela vai lá, pega a morfina líquida e coloca na boca. Então aí a gente já vê que ela tem problemas com drogas, então ela é viciada. Então isso vai fazer com que a história fique bem mais interessante também. O Jade, ele continua extremamente obcecado, então a gente vê no final do episódio que ele está mais ainda, bem mais. Ele vai enlouquecer mesmo. Eu não dou 2, 3 episódios, esse cara já ficando assim, louco já da vida. E aí o episódio termina, como eu falei, o Boyd dizendo pra Tian, queria conversar com você e tal. E aí acaba. Não achei tão bom assim o final, mas o fato da Mary ser viciada em drogas e
e o Jade tá extremamente obcecado. Foram 2 pontos assim muito interessantes no final desse episódio. Então tem muita lenha ainda para queimar, muita coisa ainda para acontecer, mas eu tô preparado aí. Próximo domingo estaremos aqui firmes e fortes para falar do episódio 6. O que você achou do episódio 5? Vamos conversar, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quais são as suas teorias sobre esse episódio? O que você acha da minha? Não vai olhar para mim igual o Bode olhou pro Jim, não, falando, esse cara aí é maluco. Porque as minhas teorias também fazem um certo sentido. É isso. Um abraço. Fui.